Fala galerinha, estamos aqui para resolver mais uma questão de um vestibular importante no nosso país, dessa vez sobre equilíbrio iônico, um assunto muito abordado em muitos vestibulares, no Enem, e hoje a gente está aqui para fazer uma questão do SSA 2 da edição de 2021 sobre equilíbrio iônico, a questão 16. Vai dizer assim para a gente, ó. As aminas são bases de Bronsted-Lowry, portanto, soluções aquosas desses compostos apresentam pH alcalino. pH alcalino é aquele pH maior do que 7 a 25 graus Celsius. Considere que, numa dada condição, o Kb da trietilamina, que é esse composto aqui, fazendo parte da função amina, é igual a 4,9 vezes 10 a menos 4. Kb significa constante de equilíbrio básica para essa solução aí. Nessa condição, qual o pH de uma solução 0,1 molar de trietilamina? Ou seja, 0,1 molar significa dizer 0,1 mol por litro. Ele deu aqui um dado matemático para a gente do log de 7. Galera, parte de equilíbrio iônico envolve algumas formas quantitativas de você determinar quantidades. A principal delas é o pH, que é uma forma cotidiana, inclusive, da gente medir o grau de acidez ou alcalinidade das coisas. Mas junto a esse pH, que não está, vamos dizer assim, vem uma parte que não está tão presente no nosso cotidiano, que são cálculos relativos a concentrações e as constantes básicas. Então, a gente precisa aqui ter um domínio, vamos dizer assim, de uma série de expressões matemáticas que valem tanto para substâncias ácidas como para substâncias básicas. Que expressões são essas? Primeiramente, as constantes iônicas, as constantes de equilíbrio, que se referem tanto a ácido como para base. Essas constantes iônicas podem ser calculadas dessa maneira aqui, ó. Você vai ter o grau de ionização ou dissociação elevado ao quadrado, multiplicado pela concentração molar, dividido por 1 menos alfa. Essa é a forma de você calcular a constante de equilíbrio de um ácido ou de uma base, ou seja, o valor de Ka ou o valor de Kb. Se você tiver um eletrólito fraco, escrevendo aqui, ó, eletrólitos fracos. O que é que significa eletrólitos fracos? Ácidos ou bases fracas. Quando você tiver, então, eletrólitos fracos, significa dizer que o alfa é um valor muito pequeno. Então, esse denominador aqui, ele vai ser 1 menos o alfa, que é muito pequeno. Ele fica aproximadamente 1. Então, a gente pode usar a constante de equilíbrio iônica, Ka ou Kb, apenas com o numerador, alfa vezes a concentração. Geralmente é isso que a gente usa nos exercícios de vestibular. Essa é a parte relativa às constantes de equilíbrio. Aí depois vem o cálculo relativo às concentraçõ-. Concentrações de quem? Concentrações de H3 ou mais, que é a mesma coisa de H+, e as concentrações de OH-. Essas concentrações são calculadas dessa forma aqui, ó, alfa vezes a concentração. Seja a concentração de H+, do H3 ou mais, ou a concentração de OH-. Lembrando que esse cálculo aqui é para eletrólitos ácidos e bases, monoácidos ou monobases, ou seja, relativo à primeira ionização, ok? Por exemplo, se você quer calcular a concentração de H3 ou mais do ácido sulfúrico, que tem 2 hidrogênios ionizáveis, né? Então você tem que multiplicar isso daqui por 2. Mas isso daí também é uma outra história que a gente comenta depois. E finalmente, o cálculo principal que é utilizado no nosso cotidiano, embora a gente trabalhe com resultados prontos, que é o cálculo relativo a pH e a pOH. O cálculo de pH a gente utiliza o quê? Menos o log da concentração de H+, ou H3 ou mais, é a mesma coisa, e o cálculo do pOH, que é o potencial da hidroxila, que é menos o log da concentração de OH-. Se você tiver uma solução básica, tem como calcular o pOH. Se tiver uma solução ácida, tem como calcular o pH. E existe, finalmente, uma relação entre eles, uma relação matemática entre eles, que é o pH mais o pOH de uma solução, será sempre igual a 14. Geralmente, obviamente, aqui, todas essas fórmulas que a gente está colocando valem tanto para ácido como para base. Geralmente, a gente passa por todas elas. Vai ser o caso
dessa questão aqui. A questão fala de uma base, não é, galera? Ele diz aqui que vai ter caráter alcalino, diz que as aminas são bases de Bronsted-Lowry, e a equação aqui em equilíbrio ratifica isso daqui, né? Tá havendo aqui a formação de grupos OH-, caracterizando então o processo básico. Então eu vou trazer para cá as fórmulas evidenciando a substância básica. Ele diz que o valor de Kb vale 4,910 a menos 4. O que ele quer calcular é o pH. Só que eu não tenho como calcular o pH de início aqui, porque, primeiro, para calcular o pH eu precisaria da concentração de H3 ou mais. E eu não tenho um ácido aí. O que significa dizer que eu vou ter que chegar no valor de pH através daquela relaçãozinha última que eu mostrei, ó. pH mais pOH é igual a 14. É daqui que eu vou tirar o valor final do pH. O que significa dizer que para chegar nesse valor de pH, eu preciso encontrar isso daqui primeiro, a concentração, o pOH. Eu preciso encontrar o pOH. E como é que a gente encontra o pOH, hein, galera? O pOH é menos o log da concentração de OH-. Complicou de novo, porque eu também não tenho a concentração de OH-. Finalmente, de onde que eu vou achar a concentração de OH-? A concentração de OH- eu acho por aquela formulazinha lá da concentração. Concentração de OH- vai ser alfa vezes a concentração da base. Só que aí, ó, quando eu chego para cá para encontrar o valor do OH-, eu não tenho o valor desse danado aqui do alfa. Então significa dizer que essas questões usam todas as expressões ao mesmo tempo numa questão para chegar no resultado que ele quer. A gente sai achando um resultado em cada expressão até chegar no ponto final da agulha, que geralmente é para encontrar pH ou pOH. Então vamos lá, como é que eu encontro a concentração de OH- aqui, galera? Eu tenho a concentração da base, ele me deu, é 0,1, só que eu não tenho como achar o OH- porque eu não tenho o alfa. Então eu volto para a primeira fórmula que a gente viu lá, que é a fórmula da constante básica, a constante iônica nesse caso. Como é que vai ser a formulinha? Alfa ao quadrado vezes a concentração. É dessa fórmula aqui que eu estou falando, beleza? Eu vou usar a fórmula resumida para eletrólito fraco, porque as aminas são substâncias orgânicas de caráter fraco. Todo composto orgânico, seja ele de caráter ácido ou básico, vai ser um eletrólito fraco. As aminas não são exceção. Então aqui a gente acha o valor de alfa por meio dessa fórmula. Eu tenho o Kb, eu vou substituir, ó, 4,910 a menos 4 igual alfa ao quadrado, eu não sei quem é, e a concentração, ó, 0,1, vou botar para notação científica, 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1. Isso daqui vai ficar como, hein? Alfa ao quadrado vai ser 10 a menos 1, vai passar dividindo, menos 4 com menos 1 vai ficar menos 3. Então isso daqui vai dar 4,9 vezes 10 elevado a menos 3. Levando a vírgula aqui para direitinho, ó, você vai ficar que alfa ao quadrado é 49 vezes 10 elevado a menos 4. Esse é o valor de alfa ao quadrado. Só que eu não quero alfa ao quadrado, eu quero alfa. E por que o senhor andou com a vírgula, hein, professor? Não estava bom o número do jeito que estava, não? Para poder fazer extrair a raiz quadrada de maneira mais legal. Quando eu extrair a raiz quadrada aqui, ó, eu vou aplicar o seguinte, ó. Alfa vai ser a raiz de 49 vezes 10 elevado a menos 4. A raiz de 49 é conhecida, é 7. E a raiz quadrada de 10 a menos 4 é só dividir o expoente por 2, vai ficar 10 elevado a menos 2. Esse é o valor do nosso alfa. Finalmente cheguei no alfa, que é o grau de dissociação da base. Aí eu saio achando as outras incógnitas, as outras quantidades, até chegar aqui na aplicação do pH. Se eu tenho o valor de alfa, eu sou agora capaz de descobrir quanto é que vale a concentração, ó, dos íons OH-. Vou encontrar por essa fórmula aqui, ó. Então você vai ter concentração dos íons OH- será igual valor de alfa 7 vezes 10 a menos 2 e a concentração é 10 a menos 1. Quanto é que vai ser a concentração de OH- aqui, galera? Você vai ter 7, 10 a menos 2 com 10 a menos 1, 10 a menos 3 mol por litro. Essa é a concentração do grupo OH
menos dos íons hidroxilas. Agora, volto para a formulazinha do POH. Calcular o POH aqui. Como é que vai ser? POH vai ser menos o log da concentração de OH-, que vale agora quanto? 7 vezes 10 elevado a menos 3. Aplicação da propriedade de log aqui. Vou mostrar do jeito passo a passo, depois eu mostro um jeito bem rápido, beleza? Isso daqui vai ficar, ó, eu vou ter POH vai ser igual a menos, eu tenho o log de um produto, né? Isso vai ser o log do primeiro mais o log do segundo. Então, você vai ter o log de 7, que é o primeiro termo, mais o log de quanto? 10 a menos 3, que é o segundo termo. Observe aqui, ó, o log de 10 a menos 3, ó, base 10, logaritmando 10. O valor é o próprio expoente. E o log de 7, ele colocou para a gente na questão, 0,85. Então, isso daqui vai dar o que para mim, hein? POH vai ser igual a menos log de 7, 0,85. E o log de 10 a menos 3 dá menos 3. Quanto é que dá isso daqui, meu povo? POH vai ser... Aqui dentro você vai ter 0,85 com menos 3, vai ficar menos 2,15. Com o menos de fora, mais 2,15 é o valor do POH. Como é que eu poderia chegar nesse valor sem ter que fazer esse raciocínio, que é um raciocínio relativamente simples dentro da esfera de logaritmo? Olha para cá. Quanto é que era a concentração do OH-? É 7, 10 a menos 3. Se por acaso não tivesse esse 7 aqui, tivesse 1, esse 1 seria totalmente desprezível, né? Elemento dentro da multiplicação não precisaria colocar. Então, o pH seria menos o log de 10 a menos 3. O log de 10 a menos 3 é menos 3, que com o menos da fórmula do logaritmo sairia positivo. Ou seja, o valor do pH seria 3. O valor do POH seria 3 se a concentração fosse apenas a parte da potência aqui, 10 a menos 3. Mas tem um número antes da potência. Que número é esse? 7. Então, desse valor 3, que seria o valor do POH, eu vou descontar o log desse número que está na frente da base 10. Eu vou descontar o log de 7. Quanto que é o log de 7? 0,85. Então, fica 3 menos 0,85. 2,15. É um raciocínio para a gente fazer quando a gente não quiser perder muito tempo nessa partezinha de logaritmo, beleza? Achei o POH, finalmente, para encerrar, eu caio na relação de pH com o POH. Afinal de contas, o que ele quer na questão é saber o valor de pH. Um mais o outro é 14, então pH mais o POH, que eu acabei de calcular, deu 2,15, é igual a 14. Quanto é que vai ser o pH aqui, galera? O pH vai sair 11,85, maior do que 7, corroborando com o meio alcalino que ele colocou para a gente na questão, letra E de elefante. Galerinha, foi bom estar aqui resolvendo mais uma questão com vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!